Vamos ouvir mais sobre a extradição de Chang. A Procuradoria-Geral da República emitiu um pedido de extradição de Manuel Chang da África do Sul a Moçambique. Mas também existe esse pedido dos Estados Unidos da América de Chang. Existe este braço entre os Estados Unidos e Moçambique. Moçambique quer o suposto criminoso e a África do Sul também. Então, vamos ver a decisão da África do Sul e no dia 5 de fevereiro próximo teremos esta decisão. Bom, o que se espera é que haja justiça. A ser provado que Manuel Chang, atenção, a ser provado porque até agora é indiciado, deve mesmo cumprir a sentença. E a discussão mesmo será em torno disto. Por isso que nesta segunda parte convidamos o caro telespectador, de modo que ligue e possa dizer aquilo que acha, aquilo que espera, o que é que espera em relação à decisão da África do Sul. Acha que Chang deve vir a Moçambique ou deve vir aos Estados Unidos da América? Ligue e participe. Caro telespectador, onde quer que esteja, de qualquer canto do mundo, aliás, de Moçambique em particular, pode ligar ao Visão Política. Sabemos que temos um vasto auditório ligado à Visão Política. E qual é a decisão que acha que deve ser tomada pela África do Sul? Entregar Chang a Moçambique ou permitir que vá aos Estados Unidos da América? Boa noite, bem-vindo. Está a participar no Visão Política. Quem fala aí de onde? Fique à vontade. Sim, boa noite. Sim, entramos para o segundo tema. É a extradição de Chang. Acha que Chang deve vir a Moçambique ou deve vir aos Estados Unidos da América? Sim, assim, acerca do caso de Manuel Chang tem que ser transgretado para os Estados Unidos. Por que acha que Manuel Chang deve vir aos Estados Unidos da América? Esta chamada foi perdida e nós teremos outras, faremos a pergunta. Nós queremos entender um pouco dos caros telespectadores aquilo que é o sentimento. Julião Arnaldo, existe essa percepção de que Manuel Chang deve vir aos Estados Unidos da América? Como é que podemos olhar para uma maioria que quer Manuel Chang nos Estados Unidos da América? É o desacreditar que existe nas instituições de justiça? Vamos ouvir o nosso telespectador que está a ligar. Boa noite, bem-vindo. De onde fala e quem fala? Boa noite, aqui fala o Velasco Mazanga. Sim, fique à vontade. Acha que Manuel Chang deve vir a Moçambique ou deve vir aos Estados Unidos da América? No meu ponto de vista, quem acusou Manuel Chang de ser um criminoso neste caso foi os Estados Unidos da América. Não foi o Moçambique, então não vejo razão nenhuma de Moçambique pedir extradição de Manuel Chang a Moçambique, porque não foi Moçambique que acusou o Manuel Chang, foi os Estados Unidos. Então, no meu ponto de vista, Manuel Chang tem que ir aos Estados Unidos da América. Bom, acha que Manuel Chang deve ir aos Estados Unidos da América? Este é o caro telespectador que nos ligou e nós agradecemos por isso. Mondelani, de Maputo, obrigado pela participação. Acreditamos que continua ligado a nós. Temos mais alguém em linha? Julião Arnaldo, enquanto não temos alguém em linha, pode ter comentários ao desacreditar das nossas instituições de justiça em Moçambique. Que sentimentos? Vamos ouvir o nosso telespectador. Acha que Manuel Chang deve vir a Moçambique ou ir aos Estados Unidos da América? Boa noite, bem-vindo. Quem fala? Sim, está a participar. Fale mais um pouco alto. Fique à vontade. Acha que Manuel Chang deve vir a Moçambique ou ir aos Estados Unidos da América? Sim, eu acho que Manuel Chang deve ir aos Estados Unidos da América porque ele foi acusado pelos americanos, não pelo Moçambique. Então, eu acho que sim, a América é a melhor solução. E também a nossa procuradoria não dá confiança. Não dá confiança? Não dá. Depois de tanta coisa que aconteceu, a informação chegou tarde, pode ser descoberto. Acho que agora não tem mais que. Então, indo para Estados Unidos, acho que é melhor. E não só. Até uma vez que estavam a falar, dizendo que Estados Unidos estão a se interessar por recursos. Estados Unidos está a se interessar por recursos entre os próprios países. O governo permitiu que os Estados Unidos resolvessem, metessem a mão na situação que está acontecendo. Porque não ia acontecer, não é fácil, não é possível uma pessoa entrar no seu hospital. Se entra porque você permite. Então, se os Estados Unidos está a interessar com os recursos, é porque o próprio país está permitindo. Então, essas dívidas
é melhor eles responder lá nos Estados Unidos. Se os Estados Unidos está interessado com o valor, o próprio país aqui permite. Eu acho que, meu ponto de vista, ele deve vir aos Estados Unidos, não vir aqui a Moçambique. Se vir aqui a Moçambique, não fizeram nada. Obrigado por fazer parte do Visão Política, continue ligado a nós. Hélio, segura aí, eu quero um breve comentário aqui de Julião Arnaldo. Como é que olha para este desacreditar das instituições de justiça em Moçambique? É que também a Procuradoria-Geral da República aparece a pedir extradição depois da acusação dos Estados Unidos da América. Bom, eu desacreditar que supostamente é feito por algumas pessoas, não é? É resultado de uma narrativa criada, não é? Por certo setor da sociedade civil, incluindo até a nossa oposição, perante um caso concreto em que há um processo de dívidas periféricas que está em curso, e que foi até, que eu digo aqui, o deputado Magomice, foi acoplado ao Orçamento de 2015, e que a Procuradoria da República, neste momento, está a perseguir investigações no sentido de... Agora, há uma questão que muita gente coloca, que o Vani também disse há pouco, que era a questão do tempo. Meus caros, a Secretaria de Justiça não se compadece às vezes, com as vontades das pessoas. Os Estados Unidos foram mais rápidos que a Procuradoria-Geral da República? Os Estados Unidos não foram rápidos, porque os Estados Unidos também ficaram 4 a 5 anos a encontrar elementos para poder acusar as pessoas que entendiam. E mais do que isso, existe uma má percepção, ou uma tentativa de adulterar a essência da informação. O Chang e companhia que foram citados nesse processo que está ocorrendo nos Estados Unidos não vão para lá para o processo das dívidas ocultas como tal na essência. O Chang e companhia vão para os Estados Unidos, cara do branqueamento de capitais, fraude eletrônica e eventualmente até há um crime que é do valores imobiliários. E ter usado na prática o dinheiro da contação da dívida que é o dólar, e não pela dívida em si. Podemos olhar para a audição que acontece hoje em Brooklyn, em Nova York. Gian Bustini está a ser ouvido pela Procuradoria e é em relação direta ao caso das dívidas ocultas. Sabemos que é a figura que está por detrás da Privinvest. Não há dúvida que o processo tem a ver ou resulta também das dívidas ocultas. Não há dúvida quanto a isso. Não há contradição. É ou não das dívidas ocultas? Não há dúvida que o processo tem como ponto de partida as dívidas ocultas. Mas o que está sendo investigado lá não é as dívidas ocultas como tal. O processo de dívidas ocultas está sendo investigado em Moçambique. E esse processo tem 18 arguidos que são conhecidos. Incluindo até no Tribunal Administrativo, existe também 18 pessoas que estão indiciadas em matéria administrativa. Mas temos, Elias, não é por causa do tema que tivemos, mas temos 18 arguidos a circular, a passear, e temos Muitos até são chamados de silêncio. Não, eu estava a dizer, o processo que está a ocorrer da extradição do Manuel Chang para Moçambique faz todo sentido, que Moçambique é o principal visado para num processo que está em curso. Havendo essa necessidade de responsabilizar-se, uma vez que foram conhecidos arguidos, havendo a certeza de que eles foram responsáveis pela depreciação do patrimônio do Estado, ou do Fundo do Estado, cruzando a contação da dívida, essas pessoas devem ser detidas cá e se responsabilizar e, eventualmente, recuperar-se os bens que foram adquiridos dos dinheiros que resultaram das dívidas. Assim que Chang... Isso é possível. Vamos supor, permita-me esta suposição, assim que Chang for extraditado a Moçambique, a Procuradoria-Geral da República deve pedir a quebra da imunidade de Manuel Chang, que é um processo que pode levar tempo, e existe escepticismo em relação a isto. Ou não, deputado Magomice, porque existe este processo de perda de imunidade. É complexo ou não, deputado Magomice? Bom, sobre dívidas ocultas... É particularmente a questão de Manuel Chang, mas quebra de imunidade. Permita que diga assim, eu chego a um certo ponto que tenho vergonha de determinadas coisas, determinadas pessoas,
E neste caso da PGR? Não, quer dizer, não só de PGR, como de o colega Julião, tentar defender coisas. Quer dizer, a pessoa tem de perder a sensatez humana necessária para tentar escamotear a verdade. Até que ponto, que equilíbrio emocional, onde está a verdadeira pessoa humana quando tenta trazer argumentos que para contrariar uma verdade tão escancarada como esta? O colega diz que o colega Chang, não é preso por causa das dívidas ocultas. Mas até que ponto esse tipo de argumento entra na consciência de qualquer um que ouve? A minha pergunta é, este é um moçambicano ou é um mercenário contratado para vir falar disso? Porque há coisas que não se percebem, né? Depois vamos questionar a nacionalidade. Até que ponto o colega é coerente, é sensato, até que ponto o colega sente o normal equilíbrio emocional e mental em si para vir contrair a todos os moçambicanos. Na Frelimo há quadros superiores que já vieram ao público condenar isto. E o colega vem aqui com uma coragem, quer dizer, de uma pessoa sem vergonha. Acha que é tamanha coragem? Quer dizer, no mínimo, não tem. Eu não sei até que ponto é humano para dizer coisas como essa. O ex-presidente da República, João Cristiano, o ex-ministro das Finanças, quer dizer, vieram dizer coisas que fazem sentido aos moçambicanos. E aparece aqui o colega Julião, não sei, em busca de uma promoção, em busca do que quer dizer, isso até envergonha, sinceramente. Eu não sei, quando você sai, chega em casa, você quando fala coisas como essa, quando cruza com outro cidadão, quer dizer, você está em plena faculdade quer dizer, o que é que está a fazer? Este questionamento quer dizer, a Procuradoria-Geral da República tem, para além do Chang, tem outros 18 nomes. Por que é que não captura esses, julga-os, antes de trazer o Chang? Augusto Pelema. Por que não faz isso? Vamos a Augusto Pelema. Se a Procuradoria não pode capturar os que estão a deambular por Maputo ou por Moçambique, precisa do Chang para fazer o quê? Claramente para libertá-lo. Vamos passar para Augusto Pelema muito rápido. Algumas palavras, porque não faz sentido a Procuradoria exigir a extradição de Manuel Chang se não consegue capturar esses senhores que estão aqui. Ou seja, diz que a Isaltina, que é vice-ministra, é arguida, mas continua ministra. Ou seja, o dia que vai ser chamado da Procuradoria, há de ir lá com um carro. Quem diz que a Isaltina é arguida foi o colega Peleme. Deixa eu continuar. Não. Está nos 18 arguidos. Não sei se está nos 18 arguidos. Está a assumir, conhece o processo. Tá bom, deixa eu continuar. Eu não sei se ela de ir lá com um carro protocolar, de ser como excelência, igual a embaixadora da Angola, a senhora Helena Taipo, que continua como embaixadora. No dia que vai ao tribunal ou a procuradoria, vai com um carro protocolar, desce ali como excelência. O procurador tem que chamar uma arguida de excelência. É caricato. Mas agora, olhando para a situação da procuradoria, eu honestamente, como moçambicano, eu acho que a própria procuradora tinha que ter vergonha na cara e pedir demissão. É sobre este assunto que o Centro de Integridade Pública comentou recentemente, que tanto é que fizeram um comunicado, sugeriram demissão da Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchili. Dizem que é inoperante, não faz nada em relação ao caso de dívidas ocultas, especialmente. Mas, Julião Arnaldo, vamos voltar um pouco ao Julião Arnaldo. Não, é que ainda não... É que já foi passado um atestado a Julião Arnaldo e temos que ouvi-lo. Só um minuto. É assim, vou continuar. Também fiz parte daqueles que dizem, na CIP mesmo, não vou pagar as dívidas. É assim, eu queria continuar. Há tantos moçambicanos, Vanito e amigos telespectadores, que estão detidos na África do Sul, até condenados a uma prisão perpétua. Mais de 100 e tal moçambicanos. As prisões sul-africanas estão cheias de moçambicanos. Em nenhum momento já vimos a Procuradoria da República a se manifestar.
em relação a esses moçambicanos. E são vários que cometeram crimes em Moçambique, estão refugiados lá, estão detidos, que a Procuradoria devia pedir a extradição desses cidadãos. Mas, infelizmente, não faz isso. Mas quanto ao Manuel Chang, que lesou os mais de 28 milhões de moçambicanos, é só para termos uma ideia, os 2 mil milhões de dólares a dividir por 28 milhões de pessoas, cada moçambicano tinha direito de 4 milhões de meticais. O que Vanito farias com 4 milhões de meticais? Estou a dizer que até hoje o município da Matola ainda não pagou salários, ainda não pagou 13º, várias empresas, talvez até muitas instituições privadas não conseguiram pagar. Não, a nossa paga regularmente e estamos bem felizes. Por causa dessa crise financeira. Ô Vanito, são mais de 700 empresas que fecharam. O presidente da CTA falou em mais até 3 mil empresas que fecharam por causa dessa crise imposta por estes senhores. Eu peço que segure este comentário. Julião Arnaldo, estamos no caso de dívidas ocultas ou não? Qual é a principal mensagem que deve ser repetida aqui? Não, primeiro dizer aos colegas, me parece que essa é uma mensagem já caricaturada e pensar-se o fato de muitos ter uma opinião diversa, naturalmente os outros também têm que seguir. Enquanto isso, eu vou pedir a realização que passe para outro tema, porque é semelhante a este, é uma questão estratégica. Vamos falar da campanha Eu Não Pago Dívidas Ocultas, desenvolvida ou promovida pelo Centro de Integridade Pública. Pode passar no gestor de caracteres, no GC, Hélio, enquanto conversamos. E o fato por exemplo, quadros cênicos, como foi aqui enunciado, o Tomás Salomão, o membro da Comissão Política, João Quixano, terem condenado a dívida, todos os outros têm que alinhar. E isso até é prova de que, dentro da Frelimo, o princípio da crítica à coesão é uma evidência, que a democracia interna é uma evidência. Isso, não existe um alinhamento. O que venho dizer aqui é que eu penso. E em momento algum eu disse, ou defendi o Chang, eventualmente o que ele fez, se é correto ou não. O que estou a dizer, dentro dos princípios jurídicos, que são definidos até pela Constituição, em que o Chang, neste momento, é suspeito. E há uma tendência de tentar culpar, julgar o Chang em plena asta pública, antes de se conhecer todos os elementos necessários. Desculpa, Julião. Eu quero te elucidar uma coisa. A partir do momento que o Manuel Chang assina os documentos, faz uma proposta à Assembleia da República, ou seja, esse empréstimo não passou da Assembleia da República. Já é uma irregularidade gravíssima. Não respeitou. Já é crime. Então não diga. Quando dizes que ele é inocente. Ninguém diz que a presunção de inocência. Mas a partir do momento que não cumpriu com a lei na orçamental, não respeitou a Assembleia da República, já é uma ilegalidade, é crime. E é um crime público. E só o fato de não deixar falar. A falar. Assembleia da República não precisava esperar pelos Estados Unidos, era só deter esses senhores. Eu sei que só o fato de não me deixar falar, isso significa. Mostra mais que evidente que há intolerância. É que ofende a minha sensibilidade. Não é sensibilidade. É uma questão. A questão de nós ordem. estamos a sentir na pele. Eu disse há pouco tempo que tu és jurista. E um jurista que se preze não fala como se fosse um. Augusto Peleme. Precisa ser investigado. Um crime público. Augusto Peleme é jurista. E Augusto Peleme é jurista. Mas Vanito, um crime público. Um crime público. Devia ir direto à cadeia. Devia ir direto à cadeia, Chang. Sem dúvida. Ele e os outros que assinaram esses empréstimos. Que outros neste caso? São vários. O próprio chefe do governo anterior e todos que assinaram essa documentação. Nós vamos nesta reflexão pedir ordem. Na verdade temos que pedir ordem e estes ânimos sempre existem nos debates como estes. Isso não são ânimos, isso aqui é uma demonstração ou tentar lançar a opinião pública, até porque há uma narrativa que foi criada, segundo a qual Moçambique hoje está na crise por causa da dívida pública. O que é um grande erro. Existem elementos mais que bastante que provam que a dívida pública é parte do problema, mas existem outras questões que posso enumerar, que é a questão, por exemplo, da crise internacional.
Desculpe. Sim, podemos ir aí, podemos Desculpe, ir deputado rapidamente. Julião, nós, em 2009, enquanto os Estados Unidos estavam em crise, Portugal estava em crise, nós estávamos bem. Deixa eu continuar. Lá tinha Escuta. A crise agudizou-se em Moçambique porque os doadores internacionais deixaram de financiar por causa das dívidas ocultas. Deputado Magomice, num raciocínio lógico, as dívidas contraídas sem aval do Parlamento e que depois foram aprovadas, a conta geral do Estado, influenciaram... Foram forçosamente, tem que ser dito isso, forçosamente. A Frelimo que forçou para que aquele valor fosse E os moçambicanos sentem... Mas o orçamento do Mas Estado essa- sempre são aprovados em Moçambique, desde que o país é democrático, desde que o país é país. Quem sempre aprovou é Frelimo. Que fosse dependência da Renamo e do MDM, o país estava bloqueado. Julião Arnaldo, existe... Mas espera Julião aí, Arnaldo, há um espera aí. documento a circular. Vamos a uma reflexão um pouco... É bastante sensível. Sim. Há um documento a circular dando conta que a Procuradoria-Geral da República emitiu uma carta à embaixadora da Suécia a dizer, a referir que o Presidente da República, Filipe Nyusi, estaria a dificultar o processo de investigação das dívidas ocultas. É datado de 2017 e um dos semanários do canal de Moçambique, passo aqui, a menção usou como capa na edição de quarta-feira passada. Como é que temos de olhar para este tipo de questões em que há dúvidas ou há suspeitas de que o Presidente da República pode estar a dificultar um processo, tendo em conta que o próprio Presidente da República manifestou disponibilidade no Informe Geral da Nação no presente ano, no ano passado? É uma questão bastante sensível. Eu sei que palavras podem faltar, mas pode fazer um esforço, sim. O que vem do canal de Moçambique, na sua essência... Não estamos a analisar o canal, estamos a analisar o documento. Esse documento, até agora, tudo indica que é falso. Não existe. Até prova em contrário, estaremos nessa dúvida. Mas o Presidente da República, desde este caso, apareceu poucas vezes à imprensa, ou até mesmo não se pronunciou em relação à detenção do deputado da Frelimo? Lá está. Por que o chefe do Estado, sempre que é detido alguém, tem que aparecer na imprensa? Pelo menos o deputado da Frelimo, que é membro do Comitê Central. O chefe do Estado, aliás, até isso vem fazer prova, ou fé de que existe o princípio de separação de poderes. Tão claro como isso. O que é de justiça, de justiça, o que é do executivo, do executivo. O que tem a ver o que está na justiça com o chefe do Estado.